dessa Associação dos Planos de Saúde Suplementar lá de São Paulo. Flávio, seja bem-vindo ao Participação Popular. Nos ouve? Nos ouve bem por aí? Ouvindo muito bem. Algum comentário mais direto ao que a gente já comentou, que a gente já conversou aqui com os nossos convidados? O que eu estive escutando em relação aos nossos amigos aí, em relação aos planos de saúde empresarial e individual. Desde 1998, essa legislação que foi instituída para ajudar os usuários de planos de saúde, ela vem prejudicando principalmente os usuários e os médicos. Né? Os médicos hoje exercem uma tarefa que é milagrosa, que recebe muito pouco e tem que prestar um serviço da excelência da medicina. Quanto aos planos de vida, quanto aos planos de saúde individuais, estes planos não existem mais. O que acontece é que está sendo comercializado na modalidade coletiva, coletiva por adesão ou coletiva compulsória. Hoje, se você procurar um plano de saúde para comprar na pessoa física, dificilmente vai encontrar. Nenhuma operadora tem o direito, isso não é legal, o que eles fazem, que é tirar os planos individuais de comercialização. Tanto que a Agência Nacional de Saúde, ela, mesmo fazendo o trabalho que faz, ela não tem contribuído para nos proteger. Hoje só existe um meio de se conseguir resultados de qualidade, através do judiciário. Gostaria de fazer alguma pergunta, uma conversa. O doutor Carlos queria fazer uma pergunta, Flávio. Oi, Flávio. Boa tarde. Você já me viu aqui, eu sou colega médico. Como você fala de honorários médicos, eu atendi plano de saúde há mais de 15 anos na minha vida. E agora, dos últimos 10 anos, eu tenho 27 anos de formado, eu parei de atender plano de saúde porque não fechava a conta do meu consultório. Você pega aí uma consulta hoje a R$40, 45, 50. Tem o retorno do paciente. E aí você tira a despesa de secretária, aluguel de sala, contador, 15% de nota fiscal para tirar o dinheiro dentro do convênio. E muitas vezes com bitributação, porque é um repasse do convênio para uma associação que fatura suas guias da associação para você, né? E mais alguma coisa você precisa aceitar, toda a burocracia que existe lá dentro. Você precisa se dar muito bem nessa relação interpessoal para que as coisas andem. Você não consegue fazer um planejamento de faturamento na sua vida. Por exemplo, eu atendi 100 consultas esse mês, faturei R$4.000, quer dizer, daqui 30 dias eu conto que vai entrar 4 mil, mais os descontos, mais isso, mais aquilo para pagar as minhas despesas. Me entra 350, R$400. Então, se não tiver um capital de giro, uma estrutura para aguentar isso, e você ter que atender numa grande escala pela pressão que o convênio faz, comprometendo a qualidade, comprometendo o seu atendimento pela pressão que o convênio faz, então a gente hoje está se repensando muito o que fazer e, infelizmente, está essa qualidade que está aí fora. E assim, Paulo, O senhor gostaria, antes, doutor Vitor, só de ouvir o Flávio. Só para terminar, só para informar, então, no final, eu gosto muito de contabilizar as coisas, sou um pouco organizado com as minhas coisas, no final uma consulta está saindo líquido na faixa de R$8 a R$10. R$8 a R$10 é o que entra efetivamente no bolso do médico que sobra. Está fazendo a consulta. Doutor Flávio, como é que essa situação é vista por uma associação como a que o senhor dirige, que tenta defender a classe dos médicos diante dessa, entre aspas, mas vamos ter que usar a palavra, dessa ganância dos planos de saúde? O que nós buscamos hoje desenvolver é, primeiramente, conscientizar o usuário de plano de saúde de que o médico que está o atendendo, ele é uma pessoa, um profissional, e ele é remunerado de acordo com o contrato que ele
concorda na hora que assina. Então, dessa forma, o valor que hoje os médicos são submetidos, realmente ele é um valor pequeno, muito pequeno. O que deveria acontecer, e a gente já participou de várias reuniões, inclusive nas associações médicas do Brasil afora, é os médicos se unirem em prol desses aumentos. Hoje, o valor médio pago por uma consulta, ele gira na ordem de R$60 bruto. Esse valor é um valor insignificante, perto do trabalho e da responsabilidade que esse profissional tem. No entanto, as operadoras que deveriam estar sendo punidas pela Agência Nacional de Saúde também não são. Todas as multas que foram aplicadas pela Agência Nacional de Saúde nos últimos 10 anos, somente 10% desses valores foram pagos. O restante não foi recolhido aos cofres da União. Então, ter uma legislação, um gasto, onde o que é aplicado como uma forma de punição não é recebido, então está sendo só mais um gasto à toa. Flávio, eu queria lhe pedir que continuasse aí para ter outras participações ao longo do nosso programa, que agora a gente vai ao centro de Brasília ouvir o nosso repórter, o Cláudio Ferreira, que tem a sua primeira participação aqui no nosso programa. Claudinho, como é que estão as coisas aí pelo centro? Movimentadas, viu? Uma semana da eleição, aqui está muito movimentado. Estamos aqui na área central de Brasília. Boa noite você, boa noite o pessoal do estúdio, boa noite a você que nos acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. A gente tem um caso aqui de problema em relação ao plano de saúde, mais especificamente em relação ao pagamento de boleto, que ocasionou o cancelamento do plano. O Edion Carlos, ele é comerciante, ele tem 35 anos e ele mora em Águas Lindas, que é uma cidade do entorno do Distrito Federal, uma cidade de Goiás, que fica aqui na divisa com o DF. Edion, boa noite. Qual foi o problema que você teve com o plano de saúde? Eu fiz o plano de saúde, né, com a devida empresa, só que eu fiz o pagamento todo certinho, eles ativaram o meu plano, só que a segunda parcela, eles me mandaram o boleto da terceira parcela. Aí o que aconteceu? Eu paguei o terceiro e eles cancelaram o meu plano, entendeu? Porque eles falaram que não podiam trocar o pagamento. E eu não fiquei sabendo, só fiquei sabendo quando eu precisei do plano, que eu fui usar no dia 14 e meu plano já tinha sido desativado. E você tentou negociar com o plano de saúde? Eu liguei várias vezes, tentei fazer uma negociação, eles me pediram um prazo para ver o que eles iam fazer, entendeu? E não me responderam. Quando eu tentei entrar em acordo, entrar em contato com eles de novo, eles pegaram e falaram que meu plano não tinha como, tinha sido cancelado e não iam reativar meu plano. E você precisou de usar o plano nesse meio tempo? Tive de usar o público, né? Que hoje está uma dificuldade muito grande você estar usando o hospital público. Por isso que eu fiz o plano de saúde. E quando eu precisei, não pude usar porque cancelaram. E você estava me contando antes do programa que você precisou agora fazer um segundo plano de saúde, é isso? Isso. Ontem eu fiz outro plano de saúde com outra empresa, porque eu preciso de um plano de saúde. Hoje a saúde aqui no DF está muito precária. Os hospitais não estão atendendo a gente devidamente. Agora, esse plano que você fez foi um plano individual ou um plano coletivo? Foi um plano individual. E o que você pensa em fazer agora para ter ressarcido o seu direito em relação ao primeiro plano de saúde? Eu fui ao PROCON e expliquei toda a situação e eles falaram que lá eles não iam poder fazer nada, que eu entrasse com uma ação contra a empresa para ver o que eles iam fazer. Se eles me reativam meu plano, me indenizam, alguma coisa. E isso vai ser feito essa semana. Eu vou entrar com uma ação contra a empresa do plano de saúde para mim ter os meus direitos. Então você vai no juizado de pequenas causas? Isso, vou no juizado de pequenas causas. Certo. Edion, muito obrigado pela sua participação.
Paulo, daqui a pouco a gente volta aqui do centro de Brasília com mais problemas de plano de saúde. Infelizmente, são muitos problemas, então acho que a gente não vai ter dificuldade de encontrar pessoas aqui que tenham problemas com plano de saúde. Claudinho, e a quantidade de perguntas que já começa a chegar trazendo esses problemas, aqui na minha mão já tenho pelo menos 4. Mas eu queria só, antes de pegar essas questões, queria um comentário seu a respeito da situação aí do nosso... Essa situação é muito comum. Quer dizer, e mostra, né, qual é a conduta do plano de saúde em relação à população. O que acontece? A lei diz que o atraso superior a 60 dias justifica a suspensão e de 90 dias o cancelamento. Então, o que aconteceu? Eles mandaram o boleto da terceira, ou eventualmente teve um atraso no envio do boleto da segunda. Ele pagou o plano, aí ele pagou a terceira, paga a quarta, paga a quinta. Quando eventualmente ele for precisar, ele não vai ter, porque eles vão falar que essa aqui de trás não estava paga. Ou que o plano estava cancelado, mas ele continua pagando os boletos. Percebeu? Eles não esperam um atraso de 2 prestações, quer dizer, um atraso perdido de 60 dias. E isso é muito interessante. Por quê? Porque não é conduta de nenhum dos planos avisar antes dessa suspensão, percebeu? Ele fica completamente, ele acha que tem uma segurança, às vezes ele não sabe que está com esse atraso, que foi o que aconteceu nesse caso. Porque ele não recebe nenhuma comunicação. Exatamente, ele não sabe, ele não sabia que a conta que ele pagou era a terceira prestação e não a segunda prestação, e ele não tem segurança nenhuma. Isso é muito comum, bastante comum. E aí uma outra coisa que eu queria... Do ponto de vista legal, o que o usuário pode fazer no caso O que ele está fazendo. Ele vai ao juizado ele está fazendo, exatamente. Vai ao juizado de Tem pequenas chance de ganhar, Vitor? É possível, bem provável. Até nesse caso dele é bem provável. Bom, agora, só queria fazer um comentário, Paulo, aquela questão antes que o Carlos Fernando colocou, a questão de não mais atender o plano de saúde. A gente tem percebido muito claro uma dinâmica em relação aos médicos, acho que o Carlos poder confirmar, que é o quê? Aquelas especialidades cujo o trabalho ele é fundamentalmente a partir da clínica, percebeu? E nem tanto de exames e procedimentos médicos, cada vez mais está mais difícil se encontrar profissionais. Por exemplo, psiquiatras, endócrinos, alergista, imunologista, pediatra. O pediatra. Por quê? Otorrino. Porque esse tipo de trabalho é o trabalho da consulta. Como o preço da consulta é desprezível, ou seja, então o mesmo beneficiário do plano de saúde para essa consulta com especialistas, na maioria das vezes, ele acaba tendo que pagar do próprio bolso essa consulta. A gente ouve muito aqui nos debates, aqui na Câmara, e aqui no Congresso, mas em geral no Senado também, a palavra mercantilização. Parece ser assim a baliza de todo esse processo, né? Parece ser uma coisa, a ganância, o negócio é um negócio, muito mais do que um serviço público, como deveria ser tratado, né? Deixa eu passar para vocês. Curioso, Paulo, de saber aonde o amigo que foi entrevistado conseguiu o plano individual de saúde dele. Ele conseguiu o individual? Ele falou que fez uma modalidade individual. Eu fiquei curioso daqui para saber onde ele conseguiu Provavelmente daqueles anúncios que eu citei aí, que a gente encontra da árvore, né? Em cima da árvore, que né? tem uma porção deles. A gente já tem aqui questões, como eu disse. O Márcio dos Santos Meira, ele é de Amaragi, lá em Pernambuco. Um abraço, Márcio. Obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: em certo momento de atendimento médico, hospitalar e clínico, o Sistema Único de Saúde, o SUS, apresenta uma habilidade maior no seu atendimento técnico. E pergunta, por que os planos de saúde não têm cobertura total como o Sistema Único de Saúde com atendimento imediato, doutor Carlos? Querem lucrar, né? Exatamente. A resposta está fácil, né? É a situação do faturamento, né? Então, essa proposição aí que... Então, tem a ver exatamente com a mercantilização, claro, que eu me referi não tenha dúvida. É um negócio, né? É um negócio. Não tenha muito dúvida antes disso. de ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, não tenha dúvida. E o juramento de Hipócrates, onde é que fica nisso? Pelos planos de saúde. Pelos planos, pelos empresários, né? Pelos empresários. Exatamente. Parece que se perde aí, né? A gente está lá prestando serviço, espremido nessa situação que vocês estão vendo. Bom, vamos voltar ao centro de Brasília. Claudinho, parece que tem um outro entrevistado aí. Claudinho. Paulo, a gente tem outro caso aqui agora em relação ao usuário de um plano de saúde empresarial. Ele é servidor público, é o Wagner Morgado, ele tem 55 anos e ele estava nos relatando de outra dificuldade, mais especificamente em relação a atendimento, em relação à segunda consulta. Qual é essa dificuldade, Wagner? Geralmente o médico
passando algum tempo, ele não para de atender. A maioria é esse problema, que daqui a 2, 3 meses o médico não atende